Nós estamos de volta ao programa MP na TV, hoje conversando com a promotora de justiça e coordenadora do GAECO, Cristiane Mourão. Doutora, nós viemos falando aí no bloco passado, falamos um pouquinho de PCC, um pouquinho de operações, e muito chama a atenção, principalmente da mídia, quando a gente fala de patrimônio público, né? Que envolve nomes que no Estado a gente não imaginava que poderia um dia ser chamado, pelo menos para conversar dentro do GAECO. E o GAECO tem feito bastante operação em relação a isso. Tem entrado no Tribunal de Contas, tem entrado em qual outros lugares que vocês têm ido para fazer uma... para dar uma conversada. Doutora, quando a gente fala de operações assim tão grandes, falando de patrimônio público, e as pessoas ficam frustradas, falam assim, mas o cara é preso num dia e é solto no outro. Eu fico imaginando assim, que muita coisa já mudou, porque a pessoa pelo menos já foi presa, né? Já foi chamada para ser conversada. Então essa frustração pode ser que lá na frente venha a ser aí um acalanto para os nossos corações, né, doutora? Olha, Valéria, a questão é a seguinte, eu acho que não é só no estado de Mato Grosso do Sul. O Brasil, né, de alguns anos para cá, tem mudado, né? Eu acho que o Ministério Público como um todo, o Ministério Público brasileiro, ele vem tendo uma atuação mais forte no combate à corrupção. E eu penso que não pode ser diferente. Primeiro porque esse é um anseio da população, o Ministério Público é um órgão do Estado que trabalha para a defesa da sociedade e ele não pode virar as costas para esse tipo de situação. Você acha que a população está se sentindo mais amparada? Porque há 10 anos atrás não se falava em GAECO, né, doutora? Não se tinha muito o sentido da palavra GAECO. Hoje as pessoas vão até o GAECO. As pessoas chegam até o GAECO para fazer denúncia? Chegam. Eu acho que a população também, ela de uns tempos para cá, talvez até por uma crença maior na justiça como um todo, no combate a esse tipo de crime, ela também vem se mostrando mais parceira do Ministério Público, auxiliando mais, fazendo denúncias mais consistentes, o que isso é muito importante, né? Quando se encaminha eventual denúncia para o Ministério Público como geral, não só para o GAECO, é importante que essas denúncias tenham um número ou um subsídio maior que a pessoa puder dar em termos de informação. Não é só uma ideia de informação, né? Você tem que pelo menos ter alguma coisa em mãos para ajudar, né, doutora? Justamente, um fio da meada onde nós possamos começar a investigar. Né? Eu já trabalhei no patrimônio público antes do GAECO muito tempo e o que você também percebe é que as pessoas, muitas até tomam a denúncia como uma forma de fazer uma crítica ou uma indignação, o que é perfeitamente possível e tal. Mas isso não quer dizer que necessariamente será uma denúncia que vai gerar um efeito que é a instauração de um procedimento e iniciar uma investigação. As pessoas também cobram muito, eu acho também, de que as prisões acontecem no dia e no outro dia a soltura, uma frustração da população. Mas isso também faz parte, né, doutora? Isso também faz parte. É interessante também se pensar que você tem toda uma legislação que regulamenta isso, né? E aí, voltando àquilo que eu dei de exemplo, né, da lei de execução penal, que ela é antiga e ela foi feita na época de um contexto de um sistema prisional que não é o contexto de hoje, eu penso também que a nossa realidade vem nos mostrando uma prática de crime muito mais requintada do que há tempos atrás, o que exige também que seja combatida com uma legislação diferente, no mínimo uma legislação diferente. Eu acho que esse tempo também é para afinar essa própria legislação, está na hora dela ser mexida, está na hora dela ser mudada, né, doutora? Justamente. Mas também não só, Valéria, a hora de ser mexida e ser mudada, mas também uma forma de ser reinterpretada. Não só pelo Ministério Público, mas também pelo Poder Judiciário. Nós temos aí uma lei de organizações criminosas, que, se não me engano, é de 2013, onde ela já fez ali, ela já fez a previsão de vários institutos de investigação, de mecanismos de investigação que são necessários para investigar essa criminalidade mais organizada. Dentre elas, por exemplo, a tão debatida delação premiada, que hoje muito se debate a respeito dela,
e que é um instrumento essencial de investigação para esse tipo de criminalidade. Nós no estado temos delação premiada? Não, no estado de Mato Grosso do Sul ainda nós não temos uma cultura fomentada no sentido da delação premiada, infelizmente. Por que você acha que... Porque pouquíssimas delações premiadas nós fazemos, já fizemos no âmbito do GAECO. Pouquíssimas, pouquíssimas. Muito E elas embora... são efetivas, doutora? Sim, são efetivas. Elas são efetivas, sim. Até mesmo porque é muito importante que se pense o seguinte. A delação premiada, ela é um método de investigação. Não é aquilo que o delator fala, ele não pode mentir, mas ele já tem que apresentar um mínimo de provas a respeito daquilo que ele está falando. Ele não pode simplesmente falar, eu acho isso, e não tem achismo, né? Não tem achismo. Ele tem que, primeiro, confessar todos os crimes, se incluindo neste contexto. Ele não pode mentir ou omitir nada. E ele já tem que apresentar um mínimo de prova acerca daquilo que ele está falando. Ou, pelo menos, o caminho onde a autoridade investigante pode ir e colher elementos de prova naquele sentido. E se houver mentira? E se houver... Se houver mentira, então, se houver mentira, o pacto é rescindido. Ele perde todos os benefícios que angariou com a delação premiada, porém, tudo aquilo que ele falou e todas as provas que foram produzidas com base naquilo continuam tendo validade. Isso não é jogado fora, não é jogado fora, não, muito pelo contrário. Isso tudo continua tendo validade. O que perde a validade são os benefícios que ele recebeu em troca da delação feita. Doutora, nós temos aí em andamento uma última operação que o GAECO está fazendo, que é o Detran. O que você pode me falar dessa operação? É uma investigação grande. Nós deflagramos a Operação Antivírus semana passada. Foi uma operação grande, oriunda de uma investigação grande, e pelo que nós já analisamos, ela ainda vai continuar com esse tamanho. Dando um pouco de trabalho. Dando muito trabalho, mas nós estamos tranquilos, vamos cumprir nosso dever. O importante é que se apure o que se tem que apurar e dar uma resposta para a sociedade daquilo que efetivamente aconteceu e seguir o processo contra quem efetivamente tenha que seguir. Afinal de contas, essa é a função do GAECO e do Ministério Público. Essa é a nossa função, para isso que somos pagos. Doutora, parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. pelo trabalho de todos os seus colegas do GAECO. Eu sei que vocês têm muita força de trabalho ali e que não é fácil. Não é né? fácil. E como mulher não deve ser fácil também, porque além de tudo, se você tem filhos, você tem família, tem marido, e eu sei que essa caminhada de nós mulheres também é meio pesada, né, doutora? Mas a gente tem uma boa genética para aguentar. A gente tem uma boa genética para aguentar. Doutora, muito obrigada por ter vindo ao programa, e a gente te aguarda outras vezes aqui para falar mais de GAECO, para falar mais de investigação. Ok, tá bom? obrigada. Nós ficamos por aqui, na semana que vem tem mais. Um abraço para você, até!